Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até ao 21, que diz o seguinte: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar meditando, irmãos, nessa mensagem extraordinária. Vamos estar elucidando aqui algumas coisas que não foi possível nós elucidarmos no vídeo anterior, né? Uma mensagem muito grande, muito extensa, muito abrangente, né? Ela é ampla, geral e restrita, né? E é muito importante explorarmos as mensagens no seu todo, para que haja perfeito entendimento daqueles que nos ouvem, né? De modo que é muito importante o homem ter esse entendimento perfeito, e que ao homem é necessário nascer de novo, né? Não basta ter nascido já uma vez, né? E ter uma vida aqui na terra, uma vida de pessoa honesta, honrada, trabalhadeira, pessoa boa, caridosa, né? Nós temos uma história na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela inteira é história, né? Histórias verídicas, né? Histórias que aconteceu, né? E então, de modo que nós temos uma carta na Bíblia, né? Lá em Atos 10, né? A história de Cornélio, né? Cornélio era um centurião, né? Na cidade de Jope, né? E ele era homem honesto, honrado, trabalhador, e tinha a última condição, das quais eu cito muito, né? Nas minhas recomendações aos jovens da igreja, né? Tanto aos homens quanto às mulheres, né? Eu falo, vai para a igreja e espera Deus preparar para você o marido. Falo para os jovens. Vai para a igreja e espera Deus preparar para você uma esposa. Falo para os jovens, né? E eu falo muito isso, é claro que eu falo isso dentro da própria igreja nas minhas pregações, né? Venham para a igreja, né? Permaneçam, né? Aceitem a Jesus, né? E espera que Deus prepare, né? Porque os jovens, né? O jovem tem por hábito, né? De escolher através da beleza exterior, né? As jovens mais vigorosas, os varões mais vigorosos, né? Aqueles jovens malhados, né? E acha que isso é virtude, né? E, na verdade, o verdadeiro homem, o homem macho, né? Macho marido, né? Para uma esposa, para uma jovem casar, ele tem que ter essas 4 qualidades que eu vou mencionar aqui agora, né? Ele precisa ser, né, honesto, honrado, trabalhador e temente a Deus. Qualquer homem que tiver essas 4 qualidades, né, com certeza ele será um bom marido, né, um bom chefe de casa, né, e um bom pai, né, um bom chefe de família, né, um bom chefe de casa e chefe de família da mesma forma, né. O homem que tiver essas 4 qualidades, ele realmente fará a mulher ser feliz, né? Porque a partir daí será um lar abençoado por Deus, né? A jovem e o jovem tem que escolher dessa forma, né? Se atentar para esta forma, se atentar, né? A definição vem de Deus, né? Honesto ou honesta, tanto faz, né? Honrado ou honrada, né? Honesto, honrado, trabalhador ou trabalhadora, né? E temente a Deus. O homem e a mulher, né, o eunuco, né, o mancebo, melhor dizendo, o mancebo, né, na flor da idade, as jovens, as meninas na igreja, na escola, vai prestando atenção, vai observando, para você, não olha a beleza exterior não, conta, também vale, é importante, a atração física também conta, né? Mas o que define mesmo se será um bom marido, um bom provedor, né, de suprimentos que a família necessita, né? Um bom pai para os seus filhos, né? E se será um homem que conduz as crianças no caminho do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus, ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.
Porque a criança, né, o homem, o jovem com a mulher, com a jovem quando casam, já casam pensando em filhos, né? E aí essas crianças, se for criada nos caminhos do Senhor, ensinadas, né, eles não darão trabalho aos seus pais, serão jovens obedientes, né, que vai andar segundo a palavra de Deus, né, e aí Deus, esses jovens não se perderá, não entrará nas drogas, não entrará nos vícios, não entrará em contendas, em problemas, será abençoado, né? Então, as jovens têm que escolher atentar para isso, e o jovem também, né? Que sejam o seu cônjuge, né, para o futuro, seja uma pessoa honesta, honrada, trabalhadeira e temente a Deus. Consequentemente, se ele tiver essas quatro qualidades, né, vem de boa família, né? Porque não tem como a árvore má dar bons frutos, nem o contrário, nem a árvore boa dá maus frutos, né? Então, de modo que é extremamente necessário que seja assim, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, de modo que aí a gente vê nessa afirmação da palavra de Deus, né? Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, de modo que o homem tem que ter esse entendimento que é necessário. Esse senhor que tinha na cidade de Jope, que eu estava falando agora há pouco, né? Que era um homem honesto, honrado, trabalhador e de boa família, tudo ali, e temente a Deus, né? É chamado Cornélio. Todos os meus irmãos e irmãs, amigos, ouvintes, telespectadores que ouviram essa mensagem, abra sua Bíblia, né, seja qual a Bíblia que for, vai lá em Atos 10, vocês vão ver lá Cornélio, né? Um centurião por nome Cornélio, né? Esse centurião tinha todas essas qualidades que eu acabei de falar aqui agora, entendeu? Honesto, honrado, trabalhador, temente a Deus, família unida e reunida ali, a esposa, filhos, tudo, né? Mas faltava uma coisa para Cornélio, faltava aquilo que define herdar o reino dos céus, né? Bondade de alguém não garante o reino dos céus. O que garante o reino dos céus, né, é o aceitar Jesus, é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é reconhecer que, que Jesus é o unigênito de Deus, é o único e o primeiro e único Filho de Deus, né, nascido de Deus mesmo, né, e aí com isto, né, é necessário, né, descer as águas e reconhecer, né, que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação da humanidade, né? Como é que é isso em detalhe, né? O Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário, em primeiro lugar absoluto, para o perdão dos nossos pecados, né? O homem peca, né? E Jesus, através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, a sua morte de cruz, né? Através da morte de cruz de Jesus, né? Ele de uma vez só perdoou os pecados de toda a humanidade, que nascer na face da terra, tem ao alcance de sua mão a sua salvação, né? E a salvação é esta, né? Como a própria palavra de Deus afirma aqui, né? Que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação, diz a palavra de Deus, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Ou seja, ao invés de aceitar a Jesus para viver uma vida de pessoa honesta, honrada, trabalhadeira e temente a Deus, né? A pessoa prefere cair na gandaia, né? Porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil cair no pecado, na gandaia, nas festas, para poder estar festando, né? Ir para as baladas, para as boates, para o campo de futebol, para a mesa de truco, e para todo lado que satisfaz a carne. É mais fácil, né? Porque quando você entrega a sua vida para Cristo e anda nos caminhos do Senhor, você não tem prazer nessas coisas, né? As pessoas que pensam que nós não praticamos essas coisas, pensam que nós
não fazemos isso porque a religião não deixa, ou porque... não é isso não, irmãos. Deus tira do nosso coração, né, a vontade de fazer essas coisas, né? Nós somos pessoas iguais, né? Homens e mulheres, nós somos todos iguais, não tem ninguém diferente, não. Nós somos tudo a mesma coisa, difere em poucas coisas, mas de modo que o que faz a diferença no homem, ou no homem, né, é Jesus. É o aceitar Jesus, é isso que faz a diferença. Ele tira do seu coração o desejo de pecar, né? Quando você aceita Jesus, quando você faz uma entrega total a Jesus, ampla, geral e restrita, você não tem vontade de pecar, você não tem desejo de pecar. E quando você vê alguém pecando, você define na hora que a pessoa está pecando e você evita de todas as formas, né, para não se contaminar com o pecado do irmão ou da irmã. Entendeu, irmãos? Então é isto, né? Jesus, ele é a diferença, ele faz a diferença, né? Não é que nós não vivemos e andamos igual o cavalo debaixo de freio e arreio com freio na boca para ser dominado para aqui e para ali, não. É coisa do coração, é amor mesmo. Entendeu, irmãos? É amor a Cristo, porque o sacrifício que Cristo fez foi um sacrifício perfeito, mas muito pesado. Muito difícil. Nós se corta, faz um pequeno corte no dedo, aqui a gente começa a balançar a mão, chupar o dedo e vai ai, e daqui a pouco as lágrimas descem, um tropeção, mesma coisa, uma ralada, a mesma coisa. Jesus foi trucidado, ele foi trucidado, completamente trucidado pelos nossos pecados, né? Tanto é que em Isaías 53 afirma que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sarados de quê? De todas as nossas enfermidades de corpo, alma e espírito. Basta aceitarmos Jesus, né? As enfermidades vêm, mas nós somos sarados, entendeu? Elas não nos acometem para poder nós perecermos, né? Se nós estivermos andando com retidão na presença do Senhor, né? Aceite a Jesus e anda com retidão na presença dele, obedecendo a sua palavra, entendeu? Não vai na conversa de pregadores de um modo geral, não. Examine a palavra de Deus. Junta uma coisa com a outra para você, compara uma coisa com a outra. Examina para você ver se está certo. Muitas vezes os pastores até liberam alguma coisa, algum tipo de doutrina, e você, checando a palavra de Deus, você consegue saber se esse pastor é de Deus ou não. Entendeu? Se ele quer a salvação da sua alma, ou se ele quer só o seu dinheiro, só o seu dízimo, as suas ofertas. Você define isso examinando a palavra de Deus. O homem tem que examinar as Escrituras. Jesus disse, está escrito. Foi Jesus quem disse. A Bíblia Sagrada contém 4 evangelhos. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ela inteira, de Gênesis a Apocalipse. Mas os 4 evangelhos foram coisas que Jesus disse. Foi ele mesmo quem disse. E os 4 evangelistas só escreveu, né? Aquilo que eles lembrou, que não lembrou, o Espírito Santo fez lembrar e escreveu. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar todas as coisas, não tem como esquecer. A Bíblia foi escrita por mão de homem, é claro que foi. É claro que foi, porque se assim não fosse, o homem não cria. Ele achava que não era capaz de cumprir porque não foi o homem que escreveu. Por esse motivo, foi o homem que escreveu sim, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E todos os 4 viveu com Jesus, quando Jesus estava aqui na terra. Viveu e conviveu. Então eles conheceram os feitos no dia a dia. Entendeu, irmãos? Então, de modo que aqueles que não tinham pleno conhecimento do entendimento do que foi feito, o Espírito Santo de Deus revela e mostra, foi feito assim quando foi escrito. Tanto é que Jesus nos proíbe de tirar uma vírgula, um jota, um tio da palavra dele. Não podemos tirar nada, mudar nada. A Bíblia não foi feita para o homem completar nada. A obra de Deus é completa, ela é perfeita, né? Então é necessário. Então, São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai os Espíritos, para saber que de Espírito vós sois. Deus manda examinar. Mesmo na igreja você está lá, o culto está correndo, está uma beleza, está uma bênção. Tudo que for passado lá, através de revelações, profecias, Deus manda examinar os Espíritos, para saber se é o Espírito de Deus que está falando na boca daquele irmão, daquela irmã. Porque o diabo faz a mesma coisa. O Jesus afirmou que o diabo faria e faz tão grandes milagres que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então temos que examinar, irmãos. Não é possível você crer sem examinar. É necessário examinar. Entendeu, irmãos?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você sabe, homem, você sabe, mulher, você tem que nascer de novo. Você quer dar o reino de Deus, o reino dos céus? Você quer dar? Então você tem que nascer de novo. Se você não passar por esse processo, você não herdará o reino dos céus. Não tem nada que faça com que você entre, entendeu? Não tem nada. Você tem que aceitar Jesus, percorrer os caminhos, aceitando a palavra, examinando a palavra de Deus, cuidar para ser batizados de 90 dias, a partir de 90 dias em diante. Também não deve ser batizado antes. Você tem que ter uma frequência boa na igreja, né, diariamente, semanalmente, mensalmente, né, para você entender a palavra de Deus. A igreja, irmãos, é como uma escola. Você começa no primeiro ano na escola. No meu caso, eu comecei com 7 anos de idade, depois veio baixando a idade, né? Hoje começa com 2 anos até na escola, né? Vão lá, as crianças vão lá, aprende alguma coisa, né? É claro, né? Evidentemente, mas aprender a ler e escrever mesmo, né? É a partir dos 7 anos, né? Com 6 anos, com 5 anos já escreve, às vezes com 4 já escreve, mas não tem um entendimento das coisas, né? A partir dos 4 anos começa a ter já um bom entendimento. Eu falo muito isso, inclusive para a educação de filhos em casa, né? Foi assim com os meus, eu tive 3, 4, né? Então eu digo, enquanto a criança não completar 4 anos de idade, você fala, vem aqui, ele corre para lá e vai embora, ele não te obedece, porque ele não tem entendimento das coisas de forma adequada. A partir dos 4 começa assim a ter entendimento, né? Então, de modo que a palavra de Deus, o homem para andar nos caminhos do Senhor é a mesma coisa, né? A palavra, Jesus afirma na sua palavra, venha como estiver. Não se preocupe, você pode vir da forma que você tiver, pode procurar a igreja de Cristo, bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, entendeu? Pode procurar que ninguém vai te censurar, ninguém vai falar mal de você, né? Os pastores, os obreiros, as obreiras, todos vão te receber de braços abertos, né? Vão te receber. Você não é obrigado a entrar e aceitar Jesus na primeira pregação se você não quiser. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai buscar, Deus vai clareando a sua mente e mostrando para você a diferença, né, entre as trevas e a luz. Porque o lado de fora é só trevas, né? O lado de dentro é só luz, né? Então, de modo que é necessário, você vai vê as pregações, acompanha, ouça a palavra, acompanha junto com o pastor, analisa, vai analisando, e o Senhor vai te dando entendimento, e você vai vendo, né? Aos pouquinhos você vai chegando ao ponto